Boas-vindas! Hoje a gente vai mergulhar fundo num ponto bem específico do SQL, que, olha, pelos materiais que a gente viu, tutoriais, artigos, muita coisa de fórum online, ainda dá um nó na cabeça de muita gente. A cláusula having. É verdade. E a nossa missão aqui hoje é justamente essa: desmistificar o having, entender para que ele serve, como ele funciona direitinho e, principalmente, qual é a diferença dele para o where. A ideia é clarear o uso dessa ferramenta que é bem poderosa. Perfeito. Então vamos lá, começando do básico mesmo. O que exatamente o having faz numa consulta SQL? Qual é a dele, assim? Olha, de forma bem direta, o having serve para filtrar resultados. Mas, atenção, depois que os dados já foram agrupados, lá com a cláusula group by. O ponto-chave aqui é agregados. Ele vai operar em cima dos resultados de funções tipo count, sum, AVG. Ah, essas funções de agregação, né? Contar, somar, tirar a média, ver o máximo, o mínimo. Certo. Exatamente essas. Então, se você precisa filtrar alguma coisa baseada no resultado de uma dessas funções, que foi calculada para um grupo de linhas, aí o having é a ferramenta certa. Entendi. Ele não olha para a linha individual, mas para o resultado do grupo. Tipo, a média de salário de um departamento inteiro. Ou, sei lá, quantos pedidos um cliente fez. É isso. Perfeito. É exatamente essa a lógica. Se o seu critério de filtro depende desse resultado agregado, é having. Faz sentido. Mas aí, aí vem a pergunta que a gente viu muito por aí. Qual a diferença real entre having e where? Os dois filtram, né? Por que não usar um só para tudo? É essa clássica, né? Mas a diferença é fundamental e está na ordem como o SQL processa a consulta. O where, ele filtra as linhas individuais. Isso antes de qualquer agrupamento acontecer. Antes? Então o where é tipo um filtro na entrada. Ele decide quais linhas vão sequer participar daquele group by. Exatamente. Se uma linha não passar pelo where, ela já está fora. Nem chega a ser considerada para agrupar. Ok. Aí sim, depois que o group by já fez o trabalho dele, já juntou as linhas em grupos, é que o having entra em ação. E ele vai filtrar esses grupos que foram formados usando alguma condição, que geralmente envolve aquelas funções de agregação. Por isso não dá para usar a VG, salário, por exemplo, direto no where. Exatamente, porque naquele ponto, quando o where está agindo, essa média do grupo ainda nem existe, nem foi calculada. Nossa, agora clareou bastante. A sequência é a chave de tudo. Então, tentando resumir a ordem lógica. From pega os dados, aí o where filtra as linhas, depois o group by junta essas linhas em grupos, e só então o having filtra os grupos. É isso? Perfeito. E depois ainda pode vir o select para escolher o que mostrar e o order by para ordenar, claro. Mas essa sequência, where, group by, having, é crucial. Legal. E na prática, como a gente escreve isso? Como fica a sintaxe numa query com o having? A estrutura básica segue essa ordem que você falou. Fica algo como select colunas, from tabela, where condição where, group by coluna agrupadora, having condição having, order by coluna ordenação. O importante é lembrar, having sempre depois do group by e antes do order by. Tá, e você teria uns exemplos práticos para ajudar a gente a visualizar isso melhor? Claro, claro. Imagina que você quer achar, numa empresa, os departamentos onde o salário médio AVG salário é maior que, 50 mil. Ok. Você agruparia por departamento, certo? E usaria having AVG salário 50 mil, viu? A condição com AVG está no having. Entendi. E aquele outro exemplo que o pessoal discute muito? Achar clientes que fizeram mais de um certo número de compras. Isso seria algo tipo select ID cliente, count ID compra, from vendas, group by ID cliente, having count ID compra mais de 5. Agrupou para o cliente, contou as compras de cada um e aí filtrou os grupos clientes com mais de 5 compras. E para achar duplicados também, né? Tipo nomes repetidos. Sim, muito útil. Select nome, count from contatos, group by nome, having count 1. Ele agrupa por nome e depois pega só os nomes que aparecem em grupos com contagem maior que 1. Certo. Agora, uma coisa sobre eficiência que me veio à cabeça.
Se o having também filtra, por que eu não poderia usar só ele tecnicamente e ignorar o where? Facilitaria, não? Poder, assim, em teoria, para algumas condições específicas até poderia parecer que funciona, mas seria uma péssima ideia na maioria das vezes por causa do desempenho. Pensa de novo na ordem. O where filtra antes de agrupar. Certo. Se você tem uma condição que não depende de agregação, tipo where status igual ativo, se você aplicar isso no where, você diminui muito a quantidade de linhas que o group by e o having vão ter que processar depois. É muito mais eficiente. Ah, entendi. Então usar o where sempre que a condição for sobre a linha individual é mais inteligente porque alivia o trabalho das etapas seguintes. Faz sentido. Exatamente. A regra de ouro é essa. O filtro é sobre a linha sem agregação. Use where. O filtro é sobre o resultado de uma agregação feita no grupo. Use having, depois do group by. Tentar usar having para fazer o trabalho do where é como deixar para fazer o trabalho pesado lá no final, quando podia ter sido feito de forma mais leve no começo. Vimos isso nos fóruns, leva a queries mais lentas. Ótimo, acho que isso realmente deixou bem clara a diferença e a importância de usar cada um no seu momento certo. Desmistificamos bem o having, hein? Sim, o ponto-chave é realmente visualizar essa linha de produção do SQL, sabe? Entender quando cada cláusula entra em campo muda totalmente o jeito como a gente escreve e otimiza as consultas. Fica até uma reflexão, né? Como essa ordem que o SQL impõe acaba moldando a forma como a gente tem que pensar para fazer as perguntas certas para o banco de dados. Deixe suas dúvidas nos comentários.